Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Você está ouvindo Contexto, um podcast sobre marketing, cultura e bastidores, das decisões que ninguém vê. E essas decisões são as que fazem tudo acontecer no mercado digital. Eu me chamo Christian Urbaneja e aqui do meu lado está o André Catapan. Tudo bom, André? Sobre o que nós vamos conversar hoje? Oi, Christian, tudo bom? Hoje a gente inverteu os papéis. O Christian está sendo o host do programa. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre marketing digital, copywriting e literatura, né? A gente vai fazer uma discussão sobre algo que a gente vê, às vezes, os grandes players comunicando, como a gente vê essa relação entre marketing e literatura, se é uma coisa necessária, se é perda de tempo, quais são os reais benefícios, se é que há benefícios ou se essa é a palavra que a gente tem que falar quando está lidando com isso. E também a gente vai no final, como a gente sempre faz, vamos fazer algumas indicações, né? Eu acho que o pessoal gosta de quando a gente indica algumas coisas, então a gente separou alguns livros aqui de literatura para indicar para vocês lerem, né? Então acho que vai ser uma conversa bem interessante, mas antes, né, de a gente começar, a gente tem que falar, né, do nosso patrocinador master, né, que adquiriu todas as cotas de patrocínio ouro aqui do nosso podcast, que é a nossa consultoria, né, nossa consultoria criativa Contexto. Recentemente eu e o Christian estamos trabalhando numa reformulação de uma página de vendas para um profissional liberal, um trabalho bem interessante, assim, e foi bem legal, porque foi o nosso primeiro trabalho juntos, e ver como duas pessoas pensando, né, num negócio, acaba criando, às vezes, soluções que nós sozinhos não teríamos feito, né? Então, isso foi uma coisa bem interessante. Então, nesse caso, era um profissional liberal que estava querendo uma revisão numa página, e aí a gente fez todo um trabalho não só de revisão gramatical, mas vamos supor assim, uma revisão persuasiva, né, da página. Foi um negócio bem interessante. Se você tem um interesse, né, de que a gente faça isso por você, seja numa página, seja numa oferta de vendas, seja em alguma ideia ou estratégia que você queira, né, executar aqui no mercado digital, e que é a nossa experiência, né, de quem já trabalhou em conjunto, a gente tem uns 10 anos de experiência nisso aqui, trabalhando por algumas das maiores contas, né, do mercado digital brasileiro. Então, aqui embaixo vai ter os links, né, para você mandar uma mensagem para nós. Ainda não temos a nossa página de aplicação de consultoria, mas vai acontecer. Mas se você quiser, entra aqui e entra em contato comigo ou com o Christian, a gente conversa um pouco e marca uma reunião para saber o que você precisa. Fechou. Então, ali, recado dado, a gente vai com o contexto, tá? Só para o pessoal que está assistindo aqui o vídeo no YouTube ou no Substack, que também tem a parte de vídeo. Hoje eu estou com uma skin high ticket, mas espera por motivo nobre. Eu tenho frio. Então, o André tá ali que nem na praia. Parece que tá em Santa Catarina, mas se sente na Bahia. Então, eu tô com frio. Então, É quase isso. Então, ali, vamos aí com o contexto do episódio, tá? Como o André falou, a gente vai falar sobre marketing, copywriting e também literatura. E nessa onda de marketing digital, a gente vê muito sobre os mecanismos únicos. Então, você meio que precisa falar, isso dali é uma ideia que veio do Claude Hopkins, principalmente, e desenvolvido pela galera do mercado de resposta direta, de que você precisa mostrar um meio pelo qual a pessoa terá sucesso. Então, sabe aquelas copies onde fala, esse daqui é o azeite Maia ancestral que vai te fazer emagrecer 5 quilos em 5 minutos. Assim, mecanismo único. Então, isso daí não existe, tá, galera? Só estou inventando aqui. Mas, com o tempo, né, aparecem novos mecanismos. E entre eles, começou a aparecer uma junção. Assim, não ia demorar muito tempo para juntar marketing, escrita persuasiva e literatura. Tudo junto. Então, em outras palavras, o que isso significa? Que a literatura vai te ajudar a persuadir melhor. Ou que, quando você lê livros clássicos, você vai fazer um melhor marketing. Ou, quando você faz marketing, faz copywriting, então também você é obrigado a ler literatura para entender o público, sei lá.
E quem começou a falar isso? Bom, eu e o André sentimos que a primeira pessoa que começou, não que começou a falar, mas que popularizou. Pelo menos para nós, né, no Sim, nosso nicho, assim. Exatamente, que popularizou essa ideia de que tem que juntar marketing, copy e literatura é o Ícaro de Carvalho, porque ele começou a usar isso para atrair público que era os alunos do Olavo, né, os olavistas do Olavo de Carvalho, do Facebook. Eu acho que se o pessoal, quem conhece o Ícaro há bastante tempo, né? Eu sou uma dessas pessoas que conheceu ele primeiro no Facebook, porque ele postava muitos textos e bons textos sobre política, né? E era numa época que não tinha tanta gente que falava fora da imprensa tradicional sobre isso, né? E o Ícaro despontou nessa época. E eu lembro que quando ele parou de falar sobre isso, ele focou mais no marketing, no surgimento lá da escola dele, né? Do novo mercado. Ele falava como ele tinha um público que era interessado em política e também era interessado no professor Olavo e também era interessado em literatura, essas pessoas assim mais intelectualizadas, ele sempre falava assim, que você que lê literatura, você já tem um diferencial competitivo se você quer entrar no marketing. E assim, eu fui uma dessas pessoas que isso me chamou a atenção, o Ícaro foi a primeira pessoa, o primeiro curso que eu comprei, né, aqui no mercado digital, e eu não me lembro de outra pessoa falar disso naquela época. Ele foi o primeiro, mas não foi o único, né, Christian? Sim. Aqui tem algumas pessoas, né? Por exemplo, o Clube de Literatura Clássica, ele lançou ele lançou um curso de copywriting, né? Então, o clube, ele dá livros, uma editora, né? Dá livros clássicos, mas também começou a molhar o pé na parte de treinamento de comunicação persuasiva, que seria o copywriting. Sim. Ali, a formação do imaginário, eu vou citar o que está na pauta, né? Ali o André me ajuda ali, porque eu não conheço muito a formação do imaginário. A formação no imaginário era um perfil que também era de alunos, né, do Olavo, e um perfil muito bom, assim, né? Eu gosto bastante deles. E eu lembro que em um determinado momento eles lançaram um curso de literatura para copywriters ou copywriters e literatura. Eu não sei, era alguma coisa assim. E a promessa do curso era, vamos dizer, imagine que você vai escrever como os grandes autores, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu sei que esses produtos foram lançados, mas eu não sei se teve alguma continuação depois. Não sei se eles foram um sucesso, não sei se deram um resultado, mas também não fui atrás, não fui nem pesquisar para o episódio. Mas aqui era só para exemplificar que nós não somos os primeiros a falar sobre essas coisas e as pessoas já investiram dinheiro nessa ideia, né, criando campanhas de marketing sobre ela, né? Então, acho que é um bom parâmetro de que existe alguma coisa aqui para a gente discutir, né? Sim, por isso que é uma pergunta central, né, que vamos estar voltando aqui no episódio de hoje, se os livros desnudam a alma humana, será que eles são uma ferramenta útil para persuadir ou para escrever melhor? Então, assim, começando pela parte da persuasão, muita gente tem um pé atrás sobre esse termo, né, persuasão. Muita gente acha que persuadir é manipular, e são dois termos bem diferentes. Assim, só para fazer a história curta, persuadir é quando você vai criando argumentos para convencer uma pessoa para tomar uma ação, tá? Então, você persuade a sua mulher para talvez ir de viagens em uma certa cidade. Vamos para os Lençóis de Maranhão, Lençóis Maranhenses. Você persuade ela como? Mostrando fotos do local, você vai mostrando, olha que bom, que bonito, olha que eu tenho amigos que visitaram lá. Então, ali você vai apresentando isso até que chega uma hora que você pergunta, e aí, o que você acha da ideia? Então, ela vai estar, se, por exemplo, for muito resistente vamos por isso, né? Que você queira ir de viagem se ela não quer sair da cidade. E se ela for muito resistente, mas ela fala, talvez, olha que legal, eu acho que sim. Então, ali você está num processo persuasivo, tá? Manipulação é você distorcer fatos, assim, você vai pegar, vai distorcer coisas
ainda, e muitas vezes isso só vai beneficiar você, não vai beneficiar a outra pessoa. Então, ali são até as raízes gregas dos dois termos, as raízes originais dos dois termos, fica bem claro, né? Então, quando a gente fala de persuasão, usar a literatura para persuadir, muitas pessoas, muitas, que são marqueteiros, falam que, ou, para que eu vou ler livros de literatura se eu posso ler livros de marketing diretamente? Sim. Para que eu posso ler? Para quê? Assim, eu não vou abrir um livro de Machado de Assis vendo como enganar uma mulher, ou como descobrir uma mentira, como descobrir um corno. Assim, você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar isso no livro aquele, né? O Dom Casmurro, ou Beto, Capitu. Então, ali, você não vai encontrar isso. Então, muitas pessoas pensam, para que eu vou ler literatura clássica, livros de ficção, se o que me interessa é ir na parte prática. Me interessa ter as técnicas persuasivas diretas. Basicamente, por que eu vou ler isso? Tipo, quanto de dinheiro eu vou ganhar se eu ler esse livro, né? Eu acho que muita gente pensa mais ou menos assim, né? Uma visão bastante utilitarista da literatura. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tinha uma professora de RH, e era uma das disciplinas, né, que eu fiz administração, e ela era, assim, uma mulher bastante culta, assim, e se comunicava muito bem e tudo mais, e eu lembro de um choque que eu tive, assim, numa aula, em que ela comunicou, assim, tipo, como se não fosse nada, assim, ela falou, nossa, sabe que agora que eu tô, assim, quase para me aposentar, eu comecei a pensar que é bom a gente ler outros livros além de livros técnicos, assim, porque, nossa, eu sempre li um livro técnico atrás do outro, mas agora eu tô começando a gostar de ler literatura, sabe? E aquilo me chamou a atenção de um jeito, porque eu sempre fui uma pessoa que lia bastante, né? E eu sempre conseguia tirar, talvez, algumas lições ou ver algumas coisas como aquilo, sei lá, a literatura me moldava por dentro, né? O Francisco Scorsin, que é um autor um colunista que eu gosto, assim, da Gazeta do Povo, ele tinha um projeto dos náufragos lá, ele falava que os livros foram os seus terapeutas enquanto ele estava crescendo, né, envelhecendo, e eu tenho uma relação parecida, assim, com a literatura. E aí, quando a minha professora falou isso, eu pensei assim, nossa, olha que coisa estranha, né? Mas, assim, eu acho que essa é a mentalidade que está na maioria das pessoas do nosso mercado, que é assim, por que eu vou ler um autor tal? Que motivo eu tenho que ter para ler um negócio desses, né? E eu acho que foi aí que o discurso do marketing entrou, né? Então, assim, pessoas que eram do mercado começaram a falar que, assim, não, se você lê, você vai escrever melhor, você vai entender melhor os sentimentos humanos, você vai ter acesso a outras experiências, você vai conhecer melhor o seu cliente, você vai, sabe, uma série de coisas assim, e, consequentemente, você vai se tornar um copywriter melhor, ou um escritor melhor, ou um estrategista melhor, e isso vai se traduzir em dinheiro no bolso para você. E eu acho que mais ou menos esse é o tema, assim, que a gente quer falar hoje, né? Tipo, pô, será que isso aqui é verdade mesmo? Assim, na nossa experiência, o que a gente viu, né? Então, acho que seria mais ou menos esse o exemplo, né, do que a gente vai falar aqui. Sim, sim. Eu queria, assim, não sei se vocês já viram, né? Mas tem por aí anúncios rodando de cursos que falam, pegue esse livro e transforme ele em um Pix de R$ 1.000, uma coisa assim. Talvez André vai saber, tem essa proposta, senão eu vou te enviar no privado, tá? Só não vou mencionar quem que é, mas essa é a promessa. Transforme esse livro, tipo, pegar uns, sei lá, 10, 20 livros e falar, esse daqui custa R$ 300. E transformei isso no último ano em R$ 300.000. Como? Conhece que basicamente é um curso que te ensina a fazer uma leitura ativa, né, das 4 tipos de leitura do Mortimer Adler.
Uhum. É a leitura ativa, que você vai tirar resumos dele, basicamente, vai tirar analogia, vai tirar exemplos, ou incluso, assim, tem gente que vai pegar esse livro e vai resumir ele e vai vender como produto. Então, ali, eu sempre me incomodei com esse discurso de pegar um livro e vou buscar uma forma de monetizar ele a qualquer custo. E qualquer livro, né? Então, assim, quais tipos de livros a gente encontra? A gente encontra livros técnicos, a gente encontra livros que são ficcionais. Mas também tem um terceiro tipo que eu descobri recentemente, foi ano passado. Justamente por conta da mentoria que eu tô com o André, né? Lá dentro com o Copycraft, com o Chanson, que são os ensaios. Assim, não é ficção, não é uma história inventada, mas também não vai te ensinar algo prático. É tipo todo um artigo que explica uma opinião. Então, esse daqui é a minha opinião sobre pra, ponto. Ou monografias, não sabia que esse era o nome também de monografia, tipo, um estudo. Eu gostaria de, por exemplo, fazer um. Não, agora aqui o conceito para mim se embaralha. Não sei qual que é a diferença ainda, né? Ensaio, artigo ou monografia. Mas assim, eu quero fazer um texto de muitas páginas falando sobre vidros. Eu quero fazer um texto assim, né? Falando sobre por que que os vidros, assim, qual que vai ser a tese central? Por que que os vidros são associados a luxo? E porque eu trabalhei limpando vidros, né? No começo desse ano, passei 2 meses trabalhando limpando vidros e eu entrei em casas, em bairros humildes, bairro com rua de terra, mas a casa tinha vidro. E essa casa tinha a impressão de que era de gente com mais poder aquisitivo que as outras. Então, quanto mais vidro tem uma casa, quanto maior seja a janela de vidro, mais aparenta o status dessa pessoa. Então, eu gostaria de ver qual que foi o começo disso, explorar a origem disso. E por que que nós, por exemplo, nós preferimos, a minha esposa adora um copo de vidro e ela odeia um copo de plástico. Então, ela fala, vamos trocar todo o plástico aqui porque tem que ser copo de vidro. Eu concordo, né? Porque no sentido prático, para lavar a louça, o vidro é melhor, ele é mais seguro também, tá? Mas antes de ver isso tudo, por que que um CV, assim, eu só vejo uma foto de um copo de vidro, uma foto de um copo de plástico, por que que eu vejo um que transmite mais status que o outro, sem saber nenhum dado, assim. Uhum. Então, eu gostaria de fazer um texto completo ali, não um livro de desenvolvimento técnico, desenvolvimento pessoal, nada disso, não, que seria um livro técnico, vai te ensinar uma habilidade. Seria uma investigação. Sim. Ou também não vai ser um livro ficcional, porque vai ser como um compilado de memórias de quando eu trabalhei nesses 2 meses, e observações, investigações, tudo mais. Então, seria tipo, para mim, eu classifico o livro nessas três caixinhas. Um ensaio, um que é um algo técnico e um ficcional. Então, as pessoas vão pensar, eu prefiro o livro técnico, porque dele eu posso tirar passos práticos, eu posso resumir e fazer um curso dele e tal, parará, você pode fazer isso. Mas eu sempre me incomodei com essa ideia de eu vou pegar qualquer livro e a menos que esse seja o teu trabalho, né? Assim, eu vou pegar os livros, vou resumir ele porque é meu propósito dentro da vida. Tipo, Founders, né? Que o autor do podcast Founders, ele pega todas as biografias dos maiores empresários do mundo e ele vai comentando. Cada episódio é um comentário Sim. de 1 hora sobre uma biografia. Então, ele vai falando dos seus apontos, das notas dele, do que ele apontou, um pequeno resumo, vai passando por algumas páginas e coisas assim, lendo alguns trechos. Então, se esse é o seu projeto, beleza. Mas, assim, tipo, eu vou pegar qualquer livro, vou pegar Dom Casmurro e fazer dele um curso. Vou pegar Dom Casmurro e vou transformar ele em Pix. Então, esse para mim é o meu problema. Não sei, André, o que tu acha desse tipo de abordagem assim sobre os livros?
Assim, eu tenho uma visão de que eu acho que as pessoas fazem isso porque elas precisam de um motivo racional ou utilitarista mesmo para ler. E também tem aquela questão que a gente vive numa sociedade que tem o medo de perder tempo, né? Então, assim, É, embora as pessoas passem, sei lá, percam 1, 2 horas por dia, todos os dias, vendo Reels ou TikTok ou tudo mais, para antes de abrir um livro, elas querem saber, tipo, será que esse livro vale a pena? Será, o que que eu vou aprender com isso? Por que que esse livro aqui, sabe? As pessoas não estão mais abertas a descobertas ou a, tipo, uma experiência nova, né? Pelo menos eu sinto muito isso, assim. E as pessoas têm muito medo de perder tempo lendo alguma coisa que no final não vai ser boa, sabe? E assim, eu, pelo menos, há muitos anos atrás, eu tinha uma política de que, nossa, eu nunca abandonava um livro na minha vida. Se eu comecei, eu tinha que terminar. E assim, graças a Deus, é uma coisa que eu parei, assim, né? Também outra coisa que eu parei foi, eu não riscava livros. Hoje eu risco, não tenho nenhum problema com isso, né? Mas quando a gente pensa assim em literatura, eu acho que as pessoas têm essa visão assim e tem essa questão de não querer perder tempo, tem uma questão de que elas querem ter uma certeza do que elas vão, o que elas vão conseguir ali. E tem esse negócio assim, meio que, querendo ou não, a gente parece que quer as coisas muito mastigadas, né? Então, eu até acho que tem uma empresa e um aplicativo que se chama Blinkist, que você paga tipo uma assinatura e você tem direito a, sei lá, resumos de 12 minutos do livro cara, tal. eu vi isso, tem um aplicativo, não é esse, mas tem um aplicativo que ele resume livros, assim, tipo, pega, ao É, invés de, como que é? É 15 minutos, né, no máximo. uma coisa assim, no máximo isso, e daí você tem uma lição lá sobre o livro e tudo Aham, mais. E assim, eu entendo o apelo disso, né? Pô, e normalmente ele é voltado para quem não, você é um empresário, CEO, você tem muitas tarefas, você não tem tempo para ler e tal. Só que ao mesmo tempo, eu como leitor, eu noto que existe uma ler o livro não é simplesmente o ensinamento que aquele livro carrega, mas é uma experiência que você tem com o livro, porque o livro na realidade ele é um diálogo, né? Então, você está tendo um diálogo com aquele autor. Aquilo que está escrito naquelas páginas vai ressoar em você de uma maneira que só vai ressoar com você, não vai ressoar com outras pessoas. E quando você se foge dessa oportunidade, que é dessa experiência, que, pô, às vezes é trabalhosa mesmo, às vezes você está lendo um livro que talvez você não, num primeiro momento, você não goste muito, mas assim, nem tudo na vida é uma questão de gosto, né? Mas às vezes até mesmo com obras que são muito boas, mas você tá com esse medo, porque você acha que é muito difícil, não sei o que, e você não se dá essa oportunidade de ver essa, esse diálogo acontecer, porque e eu acho impressionante, assim, eu sempre que eu tô lendo, assim, às vezes tem uma frase ou algum capítulo que eu penso, caraca, olha, isso aqui faz uma ponte muito grande com uma coisa que eu vivi, ou com uma dificuldade que eu tive. sim. Isso aqui faz uma ponte com um livro que eu li de fulano de tal. Pô, esse autor aqui citou tal autor e eu achei isso aqui muito curioso. Eu acho que eu vou pegar e vou ler esse próximo livro. E quando as pessoas não leem, elas têm uma coisa assim muito fragmentada, né? Acabam não vivendo isso. Eu acho que isso que está no cerne assim dessa discussão, né? De a literatura ela ajuda quem é marqueteiro, ela ajuda quem quer persuadir e tudo mais. E pensando nisso, né, até a minha resposta, até para a gente avançar um pouco na nossa pauta, a minha resposta seria assim, tipo, um sim e um não. E eu não sei se o Christian quer falar alguma coisa, mas depois eu posso complementar isso daqui. Não, tá, assim, eu já vou adiantar a minha resposta, para mim, um sim e sim. Mas eu vou matizar, eu acho que sei por onde tu vai com essa parada do não, e eu acho que eu vou concordar também. Mas eu queria só, assim, só te perguntar, André, na tua opinião, porque assim, eu tenho visto, não sei se é uma questão também cultural, porque, por exemplo, da onde eu venho, na Venezuela, lá não é um costume ler livros, assim, ler desde criança. Então, eu comecei a ler bem cedo, só que sempre foi uma leitura pausada, fragmentada, e eu
na minha adolescência, até os 20, 22 anos, era muito mais assistir filmes, séries, documentários e poucos livros. Agora, nos últimos 2, 3 anos, eu estou aumentando o ritmo de leitura anual. E eu percebi que eu desfruto muito mais a leitura. Então, mas assim, eu tenho amigos argentinos. Não sei se você já conheceu algum argentino pessoalmente, ou Não. entrou em contato com a cultura argentina. Então, ali, os argentinos, eles leem muito mais. Uhum. Você vai para o Balneário Camboriú, por exemplo, e sabe que na praia tem argentino quando você vê ele sentado, tomando banho de sol, lendo. Ele está ali lendo. E eu conheço uma família que eles vieram da Argentina por conta da crise econômica, né? Eles vieram uns 2 anos atrás aqui em Joinville. E era uma mãe solteira com seus 5 filhos. E todos, sim, a mais velha tinha naquela época 19. E o mais novo tinha 6 anos, uma coisa assim. E todos eles tinham interesse na leitura. A mãe perguntava onde que fica a biblioteca pública. E ela ia para a biblioteca daqui do centro, ia para a biblioteca pública e pegava os livros. Eu vou ler. E eu lembro que no círculo de amigos, assim, era meio estranho. Eu ficava surpreso, né? Porque ela tinha esse interesse de ler e não ler coisa tipo como ser uma melhor mãe ou como criar esses demônios aqui. Não, era leitura. Ela queria ler Borges, ela queria ler Gabriel Garcia Marques, ela queria ler Helena Ferrante. E eu falei, cara, assim, vários argentinos, tenho feito essa pergunta para vários argentinos, e eles me falam assim, desde criança a gente lê bastante, né? Lê quem quiser, lê quem não. Claro que tem argentino que não quer ler, mas não sei se que eu tenho essa casualidade de que só tenho conhecido argentino que lê mais que qualquer outro. Mas assim, agrupando em nacionalidades, eu tenho conhecidos do México, de Colômbia, de várias partes da Venezuela, alguns dos Estados Unidos também. Os argentinos, eles leem um pouco mais, mas não sei se é cultural. É a mesma coisa que Cuba. Os cubanos, eles têm mais, não o hábito da leitura, mas o hábito de jogos mentais, assim, xadrez, o jogo da velha. Sim. Estou travando? Não, não. Eu acho que aqui a gente tem uma questão muito, sei lá, parece que leitura é uma coisa meio de elite, né? Assim, é um pouco até no aquele livro A Negra Comédia que a Ana vai ler no clube, ele fala justamente disso, né? De uma criança pobre que nasce numa favela, mas ele tem interesses literários e como ele é tipo um estranho no ninho, né? Por conta disso. Então é bem legal, né? Eu sempre tive o hábito de ler, assim, então por exemplo, não, desde que eu tava, sei lá, quando eu estava no colégio, eu estudava em outra cidade, né, então eu tinha que pegar um transporte que levava mais ou menos, sei lá, 45 minutos, 1 hora para chegar até o meu colégio, e os livros eram a minha distração, né, então eu sempre estava lendo um livro na ida e na volta, assim, né, e eu lia muito, desde aquela época, assim, então, sei lá, eu não consigo lembrar um momento em que eu não estava lendo um livro em algum momento, sabe, tipo, eu termino um livro e estou começando a ler outro, né, então o meu passado de leitor, ele é um pouco mais, ele tem mais história, talvez, assim, né, e acho que é por isso que é um assunto tão gostoso de trabalhar, né. Mas tu não acha que seja cultural mesmo, assim, que, por exemplo, tem aquelas estatísticas, né? Um brasileiro Não, eu acho que é extremamente é, cultural mesmo. lê 2 livros ao ano. Eu acho que eu vi uma estatística, uma coisa assim. Não, o Brasil a gente lê muito pouco e tem lido cada vez menos, né, e enfim, né, também, se for olhar na Amazon, a lista dos livros que hoje são mais vendidos, assim, tem muita porcaria, né, sendo lida, então, aqueles livros mais adultos, vendidos no Kindle, assim, principalmente Sim, no uns público hot, feminino, né, né? são os livros que são os mais vendidos, e aí,
enfim, né, isso acho que é um reflexo, né, da nossa cultura, assim, né, mas ao mesmo tempo a gente tem excelentes autores ainda publicando hoje, né, então é só você saber procurar um pouco, né, mas eu acho que é uma coisa cultural mesmo, né, o brasileiro lê muito pouco, e o brasileiro sempre fala que valoriza muito a educação, mas ele sempre menospreza quem parece um pouco educado, né, então alguém que está, sei lá, lendo, querendo se desenvolver, alguma coisa assim. Então... É que eu vejo, é mais fácil você vender a ideia em qualquer cultura. Eu te falo com propriedade, porque não somente eu mesmo sou de outra cultura, é que também eu tenho escrito para fora, para cultura europeia, para cultura mexicana, colombiana, e sempre vai ser mais apelativo falar de um resultado concreto. Ah, você vai aprender, vai ler esse livro de finanças, você vai ser milionário, você vai arrumar sua vida financeira, uma coisa assim, né? Então, sempre com um objetivo final. Ali já agora fazendo essa conexão, né, sobre a parte do marqueteiro, depois você falar a tua opinião, André. Eu sinto que os livros, assim, a literatura no geral, vão ajudar sim o marqueteiro, a pessoa que trabalha com marketing. Por quê? Porque a pessoa que trabalha com marketing, essa dali eu aprendi recentemente também com a Sami, é mercadóloga. Então, a pessoa que é mercadóloga, ela trabalha o mercado, ela precisa observar como se comporta o mercado e ver o contexto, what a surprise, o contexto do ambiente em que ela está, né? Porque se, por exemplo, vamos dar um exemplo que você queira ensinar inglês e você continua com o discurso de se você não aprende inglês, você vai ficar para trás. Hoje em dia, esse é um discurso batido e todo mundo sabe que aprender inglês é necessário, é obrigatório. Então, se todo mundo está repetindo a mesma coisa, você precisa ressaltar sua ideia com outro tipo de discurso. Se você começa a ler mais literatura em inglês, de autores em inglês, você vai perceber algumas expressões que são muito comuns para o americano, por exemplo. Então, eu vendo um professor de inglês que lê muita poesia em inglês, lê muita prosa em inglês, eu acho que ele inserindo no seu discurso de marketing, que ele consegue aproveitar muito melhor os livros no seu idioma original. Assim, eu vou ler um Stephen King, mas eu vou ler no original, na forma como Stephen King leu. Sim. Tem um viés do tradutor. Para mim, né, ele no processo persuasivo, ele convenceria mais, porque ele mostraria, olha, eu encontrei essa tradução, não faria uma competição de tradução, mas é assim, eu pegaria um trecho do Carrie, do Stephen King, e faria, olha, veja como o autor escreveu isso daqui originalmente, ou Hemingway também, vou pegar Hemingway, veja como ele escreveu isso daqui originalmente. O que você vê na construção do pensamento e tal, porque você está entrando em contato com um idioma mais ordenado, o máximo, o ápice da inteligência do autor nesse momento. Não sei, para mim, quando a pessoa lê literatura, ela consegue ver um contexto maior das coisas. Mesmo que, assim, agora acabei de mencionar um exemplo do usar a literatura diretamente, tá? Isso meio que contradiz o que a gente falou no começo de usar a literatura para vender. Aqui ele está usando a literatura para vender, mas vamos supor, o mesmo professor de inglês, lê muita literatura, lê muitos livros, lê muita poesia, mas se ele não fala abertamente, assim, ele fala abertamente disso, mas não usa no discurso do marketing. Ele começa a descrever o mundo dos seus alunos. Então, se ele, devido a que ele sabe ler inglês, com a literatura, ele descobre passagens que descobrem a tristeza de um personagem em inglês, ele poderia
pegar essas palavras e falar assim, eu usaria isso, né? Você não se sente assim, né? Eu quero que leia esse trecho, pá, colocar esse trecho da descrição de um personagem triste. Quando você pensa que você ainda não sabe inglês, você se sente assim? Porque ainda não porque não sabe inglês, porque ainda você não tem a vida que você deseja. Você se sente assim, velha tradução, tá? Daqui a tradução. Então vamos estudar aqui lado a lado. E ele está pegando o recurso, assim, didaticamente, algo que já está na literatura, e não algo técnico, assim, ele está mostrando como se construiu uma frase, como se construiu um phrasal verb, ele vai mostrando a construção do pensamento em inglês, como se compara com o português, e eu sinto que isso vale muito. E aqui estou falando em inglês, mas assim, tipo um professor de matemática, ele consegue ter mais vocabulário poético. Sim. É um professor um personal trainer, que ele leia mais literatura. Ele vai saber descrever muitas frustrações que a pessoa está passando se ele prestar atenção à literatura onde os personagens passam por sofrimentos, né? Ontem eu finalizei A Morte do Ivan Illich, e ele é um advogado ali no livro. Ele é do direito. E ele tem uma frase ali que o André falou agora há pouco, que a gente lê uma coisa e relaciona com algo que aconteceu com a vida de nós. Ele disse uma coisa que, e se eu estiver vivido a vida errada todo esse tempo? E eu pensei isso, eu pessoalmente. Mas se eu escrevesse para um nicho de advocacia, eu puxaria essa sardinha, puxaria essa linha ali de pensamento de, cara, e se eu escrevo para um advogado que ele está frustrado porque ele está seguindo a profissão da família, mas não é necessariamente o que ele quer, mas ele quer dar certo. Então, ali eu penso, dá para pensar em uma narrativa, uma campanha assim, para trabalhar sobre isso. Mas eu precisei entrar em contato com o pensamento de um personagem que é advogado e está no leito de morte, assim, a morte de Ivan Illich. Então, não vejo um caminho. Agora quero ver a resposta do André. Não sei onde a literatura não se encaixaria assim para poder entender o contexto humano, entender o que pensa uma pessoa e como isso não pode ajudar para desenvolver melhores discursos de venda, discursos persuasivos, coisa que no final fica um pouco mais sutil, tipo, cara, o teu sofrimento vai ser resolvido dessa forma. Uma das formas, um desses caminhos é o meu produto, entra aqui. Uhum. E André, o que tu acha disso? Eu acho que você tocou bem em dois pontos, assim, que eu gostaria de falar, que eu acho que é o que normalmente as pessoas comentam, né? Que, assim, a primeira é como os livros de literatura, como se eles fossem, sei lá, uma lupa pela qual você consegue investigar os sentimentos humanos, né? Então, por exemplo, ali a morte de Ivan Illich, você está investigando aquele questionamento da morte, assim, tipo, será que eu vivi o que eu deveria viver, né? E é um tema comum, não comum assim, né? Mas, por exemplo, a gente tem no Brasil um livro que segue a mesma premissa, né? Que é o Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, que também é um livro, assim, maravilhoso, com essa mesma temática, né? Assim, né? Da pessoa que se encontra à beira da morte e começa a refletir sobre a vida, né? E assim, olha como é engraçado, né? Porque a gente falando desses dois livros, eu agora fiz uma conexão com uma biografia que eu acabei de ler do Steve Jobs, porque nessa biografia eles batem várias vezes, assim, que os últimos anos de vida do Steve Jobs foram os mais produtivos, porque ele estava em contato, assim, tipo, ele podia morrer a qualquer momento. Então você entende que e aqui eu acho que é o ponto, assim, que eu quero levantar. Então, assim, por eu ter esse conhecimento, vamos dizer, dos dois livros aqui, da morte do Ivan Illich, do Lições de Abismo, e por ter lido, sei lá, essa biografia do Steve Jobs, eu consigo agora criar alguma conexão que eu penso assim, olha, e não me veio à cabeça ainda, eu estava pensando nisso, mas me veio à cabeça agora. Eu podia unir esses três livros e escrever um ensaio sobre isso. Tipo, quem você se revela a hora da morte, ou alguma coisa assim sobre o Steve Jobs. Acho que dá para fazer alguma coisa interessante aqui.
E aí, quando eu olho para isso, eu acho que fica bastante óbvio assim, nossa, olha o valor da literatura, né? Então, assim, eu tenho essas experiências, esses livros que eu li, eu tenho esse livro que eu acabei de ler, que eu estava querendo escrever alguma coisa, eu imagino que você quer fazer alguma coisa, e eu utilizei isso para construir algo novo, né? Então, de certa forma, eu combinei coisas para criar algo novo. Isso é meio que a definição, assim, de criatividade. Então, de certa forma, aqui teve uma utilidade, né? A gente vê também, muitas vezes, assim, você quer entender, sei lá, o seu público hoje, sei lá, imagina que você quer vender algum produto para um adolescente Red Pill, eu nem sei direito o que seria mais ou menos isso, mas enfim, eu vou dar um exemplo que eu já vi. Aquele Então, psicopata americano. não, ou então assim, você tem que ler, sei lá, Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que acho que foi o único livro do Dostoiévski que eu já li na vida. E aí, beleza, você vai lá e vai ler aquele livro, aí você vai perceber que, olha, o protagonista é uma pessoa muito ressentida, e aí ele se fecha, e ele não... Eu li Crime e Castigo, Raskolnikov, ele acha que precisa fazer justiça com o mundo, e então, spoiler alert, ele mata uma veia logo nas primeiras páginas, uma agiota, mas ele sente que precisa fazer essa justiça. Esse sentimento de injustiça, assim, dentro dele, que vai crescendo, um sentimento de vingança, e depois ele tenta, tipo, meio se justificar, todo o livro ele se justificando, porque ele tinha que matar essa agiota, e no final o arco é de redenção, né? Então, agora que você mencionou de Red Pill, agora, e dá para unir o ponto, assim, pega a frustração de Raskolnikov, do personagem, não li esse que você mencionou ainda, mas, assim, pegar essa frustração dele, do Raskolnikov, pro cara Red Pill, e a depender do objetivo do produtor, pode levar para um lado ou para o outro, assim, tipo, assumir a oscuridade completamente, ou o que aconteceria se Raskolnikov ele assumisse e falasse, não, cara, porque é assim, e a assim, mulher tem que respeitar o homem, coisa assim. E assim, eu penso, por exemplo, nessa ideia, assim, beleza, eu vou vender lá para o público Red Pill, então eu vou ler Memórias de Subsolo com a ideia de que, assim, não, aqui eu vou terminar esse livro com uma compreensão profunda do meu público, e isso vai me vender mais, me fazer vender mais. E assim, eu acho que você poderia pegar alguns exemplos ali do livro para ilustrar em algumas peças da sua campanha. Mas ao mesmo tempo, e aqui seria a minha parte do não, né, que eu comentei antes, eu acredito que quando você lê por esse objetivo, talvez no final você tenha uma intuição um pouco mais certa de algumas coisas. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer, sei lá, você está nesse produto aqui, você está fazendo algumas headlines, alguma coisa assim, aí na hora que você vai avaliar qual você vai escolher, teve alguma ali que você falou, cara, eu acho que é essa daqui. Talvez você não tenha uma experiência, assim, um negócio objetivo para dizer assim, não, essa aqui é melhor por X, Y, Z, mas você tem uma intuição que talvez essa intuição tenha sido, vamos dizer, construída com base naquilo que você leu, nas outras experiências, naquela sua estratégia, e aí isso possa te dar um insight, alguma coisa melhor para você construir lá o seu produto, para você vender alguma coisa. Mas o meu ponto, assim, do não é que eu acho que essas coisas não são, assim, automáticas, sabe? Eu acho que esse é o maior erro, assim, das pessoas quando elas vão ler um livro, porque, assim, Dostoiévski não escreveu Memórias de Subsolo para você vender um produto para um Red Pill, sabe? O Gustavo Corsão, ele não vendeu Lições de Abismo para você fazer um anúncio de funerária, sabe? A literatura ela não tem esse propósito ali de ser algo, vamos dizer, útil. E aqui não que a literatura seja inútil, mas se você pensar, por exemplo, naquele termo assim de artes liberais, né? Tipo, elas são liberais porque na realidade elas estão livres, elas não servem a nenhuma outra, vamos dizer, meio. Então, assim, elas estão livres de uma função. Então, por exemplo, a literatura é uma coisa livre, assim, né? Você lê porque o autor quis ler, então você não precisa tirar um objetivo dela para ela ter valor, ela tem valor por si só, né? Tipo, e eu acho que essa é a minha maior crítica, assim, né? Então as pessoas querem pegar um livro porque elas querem pensar assim, como que esse livro aqui vai me fazer
vender mais. E eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas eu acho que esse não deve ser o teu objetivo quando você vai ler alguma coisa. E aí tem outro ponto, né, que as pessoas também têm essa intenção assim, não, eu vou ler porque eu vou escrever melhor. E aqui eu acho que já é um ponto que eu acho que é muito mais real, porque isso aqui eu acho que realmente é muito útil na realidade. Só que sim. também é uma utilidade que não é, você não vai sair do livro e você vai fazer um teste e você vai automaticamente escrever melhor. Mas é muito comum, assim, né, bons autores lerem bons autores. E o que isso causa, né? Se você tem contato com quem escreve melhor do que você, no momento em que você vai escrever, provavelmente você vai ter na sua mente um arsenal de palavras, de frases, de expressões e sentimentos que outras pessoas não têm. E aí, por conta disso, você vai escrever às vezes com mais facilidade, você vai escrever mais rápido, você vai escrever com menos erros. Então, eu lembro que assim, em todos os trabalhos que eu fiz, em todas as. Eu travei aqui? Não. Não, Acho que agora não. agora eu voltei, né? Acho que minha câmera tinha desligado aqui. Mas assim, eu lembro, por exemplo, que em todos os trabalhos que eu peguei, as pessoas me falavam, nossa, você escreve muito rápido e o texto sai muito bom, e o que você faz assim de diferente? Assim, e eu não fazia nada. E eu acho que isso foi uma consequência de ler por muitos anos. Então eu tinha esse. As pessoas sempre falam em repertório, né? Que parece que é, sei lá, uma caixa d'água que a gente tem de pensamentos dentro da nossa cabeça e a gente vai puxando assim sempre que a gente precisa. Não funciona bem assim, né? Mas eu acho que isso realmente ajuda. Então, assim, se você quer escrever melhor, leia bons livros. Isso quer dizer que a sua escrita vai ser. Você vai vender mais porque você vai escrever melhor? Olha, vai ter um ponto da tua persuasão que vai melhorar, que vai ser a clareza com a qual você escreve. É Uhum. óbvio que a persuasão, isso a gente fala em todos os podcasts, né? Depende de muito mais coisas do que isso. Mas um ponto, com certeza, você vai melhorar, né? Então, para resumir, né? O meu sim é que assim, sim, eu acho que essas coisas são úteis, mas o meu não é que assim, eu acho que você não deveria ler um livro de literatura pensando na utilidade dele, sabe? Eu acho que é melhor e até mais tranquilo assim você receber esses benefícios meio que acidentalmente e você vai aproveitar mais aquilo que você está fazendo do que você querer assim tirar tirar algum valor daquilo no momento. E se você não perceber aquilo naquele momento, você, tipo, perde tempo, assim. Eu acho que isso daqui é uma coisa que daí não dá muito certo. Uhum. Sim, não, é verdade, eu concordo. Concordo e eu acho que as palavras mais certas foram as que eu ouvi do Jensen, né? Do Rafael Jensen, uma aula. Ele disse que quando você sabe ler os livros, especificamente livros que descrevem o que pensa um personagem, quando o autor é muito bom, e ele. Eu lembro que no grupo, né, teve a Monique, ela citou justamente lições do Abismo, mas também o próprio Jensen citou a consciência do Zeno. E, assim, anotei esses dois livros para pegar. A Yasmin, do Marketing Feito à Mão, né? Ela agora está com o projeto de homeschooling. Ela citou Proust também. Então, são autores, assim, que eu tinha no radar, mas agora vou ler. Mas é interessante o que o Chanson disse ali, né? De que quando você está em contato com autores que sabem descrever o que pensa um personagem, você vai saber descrever bem, às vezes, o mundo caótico do personagem, ou o mundo transformado dele, assim, essas emoções que estão surgindo ali, a frustração dele com alguma coisa. Então, dá para a gente entender bem, porque ali a gente pega isso e traspassa até para, por exemplo, o que o teu lead pensa ao respeito dessa frustração. Será que é parecida com a culpa disso dali? Então, você busca ali no seu repertório, será que eu li algum livro de um personagem com culpa, que carregava culpa? Então,
e vira algo internalizado, né? Porque vira natural. O que o André falou ali para o pessoal que tá ouvindo é verdade. Assim, quando você já se acostuma tanto a ler, ou, por exemplo, você assiste um filme. Como eu tenho assistido muitos filmes, para mim, fazer um roteiro meio que é intuitivo. Eu já vem a ideia pronta ali na cabeça. Mas eu não tenho ainda feito algum curso de roteiro, só os cursos de copy, roteirização de VCLs e tal. Mas meio que, já entendi o formato, já peguei, já saquei. Porque eu vejo assim, como se fosse um filme. Então, vem natural, você internaliza isso, você se esquece de onde aprendeu, porque já vira parte de você. Então, no sentido assim, pensar em que você vai ler literatura, se for para colocar um objetivo, porque você precisa de um objetivo, então pensa assim, você vai ler, quanto melhores autores você ler, melhores obras você entrar em contato, melhor você vai saber descrever ou ler a mente da outra pessoa, você vai saber entender o que está do outro lado, assim, ler o contexto também vai te ajudar, você vai entender o contexto da pessoa que está ali do outro lado. É diferente dos filmes, porque o filme ele vai te apresentar o personagem triste e só. E essa é uma cena que vai durar, sei lá, um minuto, menos de um minuto. Agora, quando em um livro um personagem está triste e um bom autor, ele vai descrever por várias páginas e vai descrever como é que está o ambiente, porque ele precisa descrever, ele só tem um texto para poder transferir toda essa comunicação. Por isso que vai usar muitas analogias, vai descrever texturas, vai descrever cheiros. Como você descreveria um perfume? Então, ali, é um perfume que está cheirando a uma vovozinha abraçando a neta. Ou seja, você imagina a imagem, mas como que é esse cheiro, assim? Então, você internaliza isso. E eu vejo que quando, justamente, a Priscila Zilo é uma, o que eu mencionei antes também, que Bruno Perini, não, bom, eles dois que eu lembro, né? Eles leem muito. E eles não necessariamente eles falam de livros ou não vendem literatura. A Priscila vende marketing e o Perini vende finanças. Mas se você entra e vê os podcasts deles, os vídeos deles, as legendas que eles escrevem nos seus posts, você fala, caraca, essa pessoa sabe estruturar o pensamento, sabe estruturar a ideia. E é uma consequência natural de você ler, de entrar em contato com um pensamento organizado, porque a escrita fixa o pensamento. Então, quando você fixa aquilo, você, de novo, um sinal de inteligência, o ápice da inteligência é uma boa escrita. Então, quando você vê que a pessoa escreveu bem, seja qual for o tema, então ali você começa a mudar a sua percepção sobre ela. E isso, por sua vez, mesmo que seja acidental, ajuda no processo persuasivo, porque Sim. você vê, cara, ela tem clareza de expressão, clareza de pensamento. Então, Sim, assim, para mim, dá para vender sem ler nenhum livro, sim. Dá para vender sem ter lido nenhum livro, nenhum livro de literatura. Dá para vender muito. Só que ali vem um ponto. Chega uma hora em que, quando você se preocupa só em vender, 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 e sua vida só gira em torno disso, você vai ter que bater de frente com uma crise existencial de e quando que eu vou sair daqui? Assim, não tenho conhecido a primeira pessoa que venda PLR, ou seja, só do mercado de resposta direta, mercado dark, tá? Que não tenha um treinamento para outros copywriters, para outros marqueteiros. E que sinta, cara, eu prefiro ficar assim para sempre, né? Assim é que eu vou fazer dinheiro para sempre. Quem geralmente, por exemplo, o mercado de resposta direta, vende para resposta direta, ele vai pensar em... Ele tem um curso
que ensina outros copywriters. Então, ele meio que se acalma um pouquinho, assim, tá, eu vou fazer as coisas para ajudar outros copywriters, tá? Mas se você não tem esse treinamento, se você só vende encapsulado, só vende produto dark, uma coisa assim, e não tem esse contato com boa literatura ou boas obras, contato com cultura humana, não sei como seria essa vida, seria muito triste para mim. Eu acho que esse do contato com a boa literatura a gente tem que ter, e eu acho que quando é uma coisa que você cultiva, né? E acho que quando a pessoa começa e ela percebe assim vamos dizer, esse valor, eu acho que é a hora que é uma coisa que depois é difícil largar, né? Eu acho que assim, né, para facilitar também a vida de quem nos escutou até agora, né, que também quer tomar contato assim com a boa literatura, com as boas obras da vida humana, a gente separou aqui 3 livros cada um, né? Eu não sei quais os livros que o Christian vai indicar, ele também não sabe quais são os meus. A ideia é a gente falar um por vez aqui e fazer só uma breve explicação, sem muitos pormenores do que a pessoa vai encontrar, até para manter um pouco a surpresa, mas acho que se você chegou até aqui, você confia na nossa opinião, e às vezes só a gente falar o nome do livro e o autor, você já vai ter vontade de ler. Pelo menos comigo funciona assim, né? Então, eu vou começar aqui. O primeiro livro que eu separei se chama Outras Vidas Que Não a Minha, do Emmanuel Carrère. Não sei se é assim que se fala, porque ele é francês. E eu vou ler aqui a primeira frase do livro, que está na sinopse da Amazon, que é assim: na noite que antecedeu a onda, lembro-me que Helene e eu falamos em nos separar. Então, o livro começa assim, eu acho que já é uma frase meio arrebatadora, né, de você fica com muita vontade de ler, mas esse é um livro bem interessante também para quem, eu indicaria esse livro para alguém que está vivendo um luto. Ele é um livro muito bonito, assim, e fala sobre isso, de uma mãe que está perdendo uma batalha contra o câncer, assim. Então, é um livro bem interessante, ele é curtinho e é muito gostoso de ler, assim, um livro excelente aqui. Então, aqui a minha primeira indicação é Outras Vidas Que Não É Minha, do Emmanuel Carrère. Tá. Eu gostei bastante, vou anotar. Eu acho que esse o que eu vou indicar seria um livro bem batido, só que é um livro clássico. Eu sinto que mudou muito em como eu encarava esse sentimento de sentir-se um sanguessuga, um parasita, é a Metamorfose, do Franz Kafka. Que, basicamente, o livro é um homem, ele acorda e é um bicho. Pronto. E ele não é que fala com seus pais, com sua irmã, é que ele não consegue, mas a preocupação dele é ir para o trabalho. E ele tá assim, você tá entendendo qual que é a preocupação dele? Não, caraca, eu virei um bicho, sou uma, como que chama? Sou uma barata gigante. Não, vou chegar tarde para o trabalho. Então, se você sente que você está na sua vida ali à beira de um burnout, ou você se sente cansado da rotina, do dia a dia, leia esse livro e você vai se sentir pior. Porque ali talvez você acorde, assim, você tome uma decisão até de como você está levando a sua vida, será que você está apenas cumprindo tabela, você está apenas satisfazendo prazeres alheios, e assim, você precisa ter uma vida serviçal, de serviço, assim, para os outros, altruísta. Mas você não pode se esquecer que para amar o próximo, você tem que se amar a si mesmo. Então, assim, também tem coisas que muitas vezes renunciamos e não é normal ou não é saudável, não é sadio você renunciar tanta coisa assim, sua comida favorita, seu filme favorito, sua música favorita, tudo só por um trabalho, sabe? Então, a Metamorfose de Franz Kafka seria... E aí curti o livro também. Então, para mim vale a pena. Eu tenho um leve pavor de insetos, então foi bem difícil ler Metamorfose, mas eu recomendo também, é um ótimo livro.
O meu segundo aqui também é de outro autor francês, só que aqui é do Michel Houellebecq, pelo que eu aprendi com o Pedro Sete Câmara, é assim que a gente fala, e o nome do livro é Serotonina. Eu acho um livro bem legal, assim, se for para ter uma utilidade, assim, acho que os livros do Houellebecq são bons para entender esse sentimento de apatia que existe, assim, na sociedade, né? Uma frase aqui da sinopse é: o Florent tem 46 anos, detesta seu nome, toma antidepressivos que liberam serotonina e causam 3 efeitos colaterais: náusea, falta de libido e impotência. Aí mostra o que acontece na vida dele por conta disso, mas assim, não é bem a trama que é o mais interessante, mas é a vida do personagem em si, como essa situação é retratada, assim, com maestria, né, pelo Houellebecq. Eu acho ele muito bom. E aqui na Amazon tem até um comentário do próprio Emmanuel Carrère, né, sobre o autor. O Emmanuel Carrère é do livro que eu citei anteriormente, né? Se há qualquer um hoje em dia, não só na literatura francesa, como na mundial, que reflita sobre a enorme mutação em curso que todos nós sentimos e que não sabemos como analisar, esse escritor é o Houellebecq. Então, assim, fica uma dica. Esse aqui também é um livro curtinho, ó, 240 páginas. Ele é muito bom para quem, como todos os livros do Houellebecq, ele tem uns trechos meio, sei lá como é que a gente fala isso, mas quase chega com quase uma pornografia em alguns trechos, assim, mas é uma característica do autor, mas vale muito a pena. O livro é muito bom. Todos os livros do Houellebecq são muito bons. Esse aqui eu gostei bastante, embora não seja o favorito de muita gente. Olha, é interessante. Eu vou citar um francês que é Caminhar uma Filosofia, do Frédéric Gross. Ele é um filósofo, né? Um filósofo francês, um livro publicado em 2008, assim, recente. Mas é um livro muito bonito. Ele tem 10, 12 ensaios sobre caminhar. Só sobre caminhar. Então, quando você caminha ao trabalho, o próprio ato do caminhar. Então, são assim, todas são reflexões sobre como o ato de caminhar te traz mais felicidade, mas também sobre o que você pode pensar enquanto caminha, qual que é o, assim, é tipo viajar na maionese, mas ali até o fundo, como diria como que chama? Cara, tu já assistiu Breaking Bad, André? Já o Jesse? Ou não? Não, tá, tem 3 carecas, tá o Walter, tá o Hank e tá o policial corrupto. Mike, já lembrei. Mike. Lembra? Não lembro dele. Cara, assim, ele tem a cara assim, como meio cansado, ele tem uma neta, o Walter mata ele, Tá, lembro. o Mike, Uhum, Emmett Trott. uhum. Ele fala em um episódio, no half measures, assim, nada pela metade. Ou é uma coisa ou é outra, mas não existe água tibia aqui. Então, ele vai ao fundo, no half measures, ele vai até o fundo sobre o ato de caminhar. É muito bonito o livro, muito bonito. E eu quero reler ele. Eu li ele ano passado, eu quero reler ele. E, assim, se você quer desligar um pouquinho a sua cabeça da rotina do dia, está muito cansado, esse também foi um livro que me ajudou ano passado para superar um burnout. Então, assim, vale a pena. Vale muito, muito a pena. É Frederick Gross, Caminhar uma Filosofia. É assim que se chama. Eu achei bem legal, eu descobri esse livro esse ano, acho que você citou no grupo lá da mentoria, e na hora me chamou a atenção, assim, então é um dos que já estão na minha lista, que legal, eu fiquei agora mais empolgado ainda para ler, né? E o meu último livro aqui que eu selecionei é um livro brasileiro de um autor que eu adoro, e acho que é um gênio da nossa literatura, as crônicas dele também são muito bons, que é o Nelson Rodrigues. E assim, eu podia sugerir algum livro de crônicas, como A Menina Sem Estrela, que também é excelente, mas eu decidi pegar um aqui que eu li ano passado, que se chama O Casamento, e ele é basicamente assim, um novelão. Só que assim, é impossível você parar de ler. É muito bom. Tipo, muito bom. E aqui eu trouxe exatamente esse, porque eu acho que ele é um baita livro, ele explica, se você quiser, nessa visão utilitária, assim,
você vai ter uma noção do que é a sociedade brasileira e tudo mais, né? É um livro também que ele tem, né, como é que eu vou dizer assim, ele fala sobre a decadência da família e tem toda uma questão assim existe um certo, o Nelson Rodrigues sempre lida assim, né, com essas questões do desejo e da atração e da tentação, e esse livro assim é um prato cheio. Tanto é que aqui foi o primeiro livro a ser censurado no Brasil sob a ditadura militar, e o Nelson Rodrigues até, se eu não me engano, apoiou a ditadura na época, então para você ver como é que é o negócio. Mas assim, eu sugiro ele porque para as pessoas que não têm o hábito de ler, às vezes elas precisam pegar sabe aqueles livros assim que você não consegue parar? Eu, às vezes, tenho alguns livros que são assim, sabe? Tipo esse daqui, os livros da Helena Ferrante, que eu começo a ler e parece que se eu não terminar de ler, vai me dar alguma coisa, assim, porque eu preciso terminar e saber aquela história. E esse livro aqui, sei lá, ele tem 300 páginas, eu li em não sei em quantos dias, assim, foi uma coisa muito rápida, porque ele é muito bom. E o Nelson, ele é um dos maiores escritores, né, do Brasil, então, acho que esse livro vale pela diversão, vale para você ver um grande brasileiro escrevendo, né, escrevendo em português, um bom português, isso é muito bom. E vale também se você quiser ter essa noção, né, do que é a família brasileira, ou de como ela é retratada aqui na nossa cultura, eu acho que fica excelente. Mas a minha principal indicação aqui é porque é um livro gostoso de ler, é um baita de um passatempo, assim. Então fica a minha última dica, O Casamento do Nelson, pelo Nelson Rodrigues. Olha, legal, legal. O casamento. Eu vou anotar essas indicações, cara. Vou ter que vai tá vindo ali o Prime Day. Eu vou ver se compro alguns livros ali no Prime Day semana que vem. O último livro da lista, para mim foi difícil, assim, porque assim, li A Morte de Ivan Ilitch ontem, gostei pra caramba. Felicidade Conjugal, eu li do Tolstói também, gostei bastante. São livros curtos, né? Do George Orwell, como 1984, Revolução dos Bichos, mas um livro que me marcou ano passado, foi Crime e Castigo, assim, do Dostoiévski. Esse livro ali, e ainda mais entendendo o contexto, tá? Isso dali eu aprendi com o Raul. Eu comprei um curso dele, né, sobre Dostoiévski, o autor e tal. E entender que, assim, você lê o livro e se você não consegue ler até o final, eu sugiro o seguinte: pausa, lê um pouquinho sobre o contexto dele. Tem vídeos no YouTube onde você vê o que estava acontecendo com ele. O Dostoiévski, ele narra o personagem Raskolnikov, que logo nas primeiras páginas ele já se mostra um assassino. Isso dali não é spoiler, é nas primeiras páginas que você já descobre isso. Só que ali você não descobre quem que é o assassino do caso, senão que por que ele fez isso. Então, todo o livro é tentando descobrir qual que é o sofrimento dele, por que ele se viu impulsado a fazer isso. Se ele era um estudante de faculdade, ele era inteligente, ele era alto, era bem parecido, né? Ele bem podia ter um bom casamento, inclusive. Mas por que ele decidiu ser um assassino e tal? E Dostoiévski, quando ele escreveu o livro, ele tinha passado do cativeiro na Sibéria, tinha entrevistado vários assassinos seriais, entre eles o assassino serial mais famoso da época, e quando ele escreveu o livro, o manuscrito, ele tinha uma data limite para entregar o manuscrito porque ele estava passando fome, ele era pobre. Então, a última parte do livro é apressurada. Tipo, você percebe como que o autor tá cortando a cena, a coisa tá acontecendo bem nas últimas 50 páginas, assim, 50, 100 páginas. Mas ali você tá nesse desespero. Eu não consegui, o que o André falou, eu comecei desde o começo, quando eu cheguei na metade do livro, eu não conseguia largar. Eu tinha que ler, porque ia me dar um negócio ali. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? E no final, a cena final, aqui não vou dar spoiler, mas eu senti essa catarse, assim, profunda, porque eu me vi refletido em vários personagens ali. Me vi refletido na Sônia,
que é uma personagem feminina que ajuda o Raskolnikov. Me vi refletido no Raskolnikov, no próprio autor, nisso dali, o amigo do Raskolnikov, e ele é bem mais alegre, bem mais... Eu me senti refletido ali também. Então, assim, para uma pessoa que quer uma experiência surreal, que é estratosférica, assim, de literatura, crime e castigo, do Dostoiévski, mas entendendo esse contexto, claro, do autor e tal, vai desfrutar bastante. Não sei se era a intenção do autor, mas tem trechos que são bem graciosos, assim, bem divertidos. Eu ri. Eu não sei se é porque meu sentido do humor tá estragado, mas porque é um livro meio depressivo, mas eu ri em alguns trechos, então ali, para mim, eu sugiro sempre para qualquer pessoa ali que me pede uma indicação de livro, é esse dali, se ainda não leu. Eu comecei a ler esse livro e daí por coisas de trabalho e tudo mais eu parei e tá nos meus planos desse ano pegar e começar do zero de novo. Então acho que foi o incentivo que eu faltava aqui. Acho que foram boas indicações aqui. A gente vai deixar os links do para quem quer. Bom, a gente não tem nada de afiliado na Amazon, né? Então vamos deixar pelo menos os nomes aqui na descrição do podcast. Agora vira o lembrete para a gente criar o nosso link de afiliados agora para começar a ganhar uns caraminguás com as indicações que a gente faz. Mas acho que foi bem legal. Eu gostei muito das indicações que o Christian trouxe. Tô com muito desejo mesmo de ler aquele de filosofia de andar lá, o Philosophy of Walking. Achei muito interessante e acho que foi uma boa conversa, assim, né? Tem uma frase para a gente encerrar o episódio hoje, Christian? Olha, eu pensei e não sei. Ali eu vou pegar a frase do Ivan Illich, tá? Que é assim, eu não quero que você chegue na sua vida, só deixa eu encontrar a frase para ler exatamente como está a edição. Mas assim, eu não quero que você, querido ouvinte, aqui do nosso podcast, você se sinta da seguinte forma. Não quero que você se sinta assim frustrado, não quero que você sinta que perdeu tempo, tá? Caraca, onde que tá? Anotei essa frase aqui. Cadê? Ali, a frase é o seguinte: o Ivan Illich, no leito de morte, ele sente. Parará. Cara, perdi. Onde que tá? Onde que tá? Eu vou procurar meu E se livro aqui toda a para minha. ler. Já lhe encontrei. E se toda a minha vida estiver errada? Então, faça essa pergunta. E se toda a minha vida estiver errada? Se você pensa nessa pergunta, ali, talvez seja um incentivo para você começar a ampliar seu repertório, entrar em contato com outros mundos, outras ideias, outros seres humanos, tá? E, com certeza, não somente o seu negócio, senão na vida geral, você vai melhorar. É só você perguntar isso. E se tudo que você viveu até agora estiver errado? Então, se não, excelente, continue do jeito que está. Se sim, estiver errado, e se der para mudar, muitas vezes os livros vão te ajudar. Ah, muito bom. Eu até tinha uma frase aqui, mas eu não vou colocar lado a lado com Tolstói. Eu acho que a gente pode acabar com essa. É a morte de Ivan Illich. Eu acho que É minha frase, né? Tinha que tá, pegar o Tolstói ali. tá entre os meus livros favoritos, assim. Então, acho que foi um bom encerramento para esse episódio. Tem alguma coisa a mais para a gente falar, Christian, ou podemos Aí pode encerrar? podemos encerrar. Você quer fazer as honras hoje, já que você foi o host do episódio? Não, tá certo. Então, galera, esse foi o episódio de hoje, episódio 4. A gente está perto do final da primeira temporada do podcast Contexto. Eu realmente, pessoalmente, estou muito agradecido com o André, né, por aceitar participar no projeto. Está rendendo frutos. A gente já começou com o primeiro cliente, né, que veio do podcast. E mais do que ter esses trabalhos, assim, né, para poder financiar
a nossa vida, né, poder pagar o nosso aluguel, também é que ter essas conversas ajuda, né, poder expor essas conversas, não somente nós, mas também para quem talvez se sinta solitário, né, um trabalho de marketing digital, trabalho de casa, muitas vezes é solitário. Sim. Então, essas conversas aqui, a gente quer que continuem nos comentários, ali, no YouTube, por exemplo. No YouTube, o Substack, você pode comentar, pode trazer suas considerações, e a gente se vê no próximo episódio, tá? Lembre-se, aqui na descrição estão os nossos contatos, do André, do meu, caso você queira que a gente dê uma olhada no seu negócio, e se tiver alguma sugestão, alguma expressão, né, se você quiser contribuir com alguma coisa, no episódio de hoje, que a gente falou de repertório, de literatura, sinta essa vontade também nos comentários do YouTube, no Substack. E é isso aí. Então, obrigado a todos, pessoal, quem ficou até agora, parabéns, né? Foi uma conversa até, acho que longa, pelos padrões de atenção de hoje, mas foi bem bacana, eu gostei bastante também, e a gente se vê no próximo. Até mais. Até mais, galera.